Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e nós estamos dentro dessa série intitulada Os Segredos dos 72 Nomes de Deus. E nós estamos nessa última linha, exatamente aí da tabela desses 72 nomes, equivalente à dimensão de Yesod. Só para que você se contextualize, para que você relembre, cada uma dessas tríades estão aí acopladas, aparece para você tanto em forma de linha, ou seja, ordenada em forma de linha e também em colunas. Nós temos aí 9 linhas e nós temos 8 colunas. Cada uma dessas linhas elas estão equiparadas ou são equivalentes a uma dimensão da árvore da vida. Por exemplo, nós temos a primeira linha que está conectada com a dimensão de Keter e nós temos a última linha que está conectada com a dimensão de Yesod. Nós não temos, você já sabe que a árvore da vida é composta por 10 dimensões. Então, aqui na tabela dos 72 nomes de Deus, nós só temos desde Keter até a dimensão de Yesod. Isso porque a dimensão de Malhut é exatamente essa dimensão que nós estamos e fazemos a ativação desses nomes. Então, cada uma das linhas estão conectadas às dimensões e essas colunas estão conectadas às suas subdimensões. Então, nós estamos na última linha, que equivale à dimensão de Yesod, e nós estamos na terceira coluna. Isso significa dizer que nós estamos aí na dimensão de Hesed de Yesod. E só para contextualizar, para lembrar você ainda mais, não esqueçam que essas tríades, elas são retiradas, obviamente nós temos outros meios, o Sefer Haziel Hamalar é um dos livros, digamos assim, que contém essas tríades, mas nós temos principalmente nessa série, nós retiramos aí do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, no capítulo 14, verso 19, 20 e 21, através de um método gimátrio chamado Atbash. Os 3 versos, eles são compostos por 72 letras, cada uma delas, e por exemplo, pegamos o primeiro verso, retiramos a primeira letra, depois o segundo verso, nós retiramos a última letra e depois no terceiro verso, que é o verso 21, a primeira letra novamente. E nós formamos aí o primeiro nome da tabela dos 72 nomes de Deus, que é Vav, Rei, Vav. E assim sucessivamente. Esse é o método Atbash. Para que você tenha, obviamente, uma melhor explicação, você pode verificar os vídeos anteriores, os primeiros vídeos dessa série. Como dissemos, nós estamos exatamente aí na dimensão Hesed de Yesod, formado por essa tríade, sempre lendo da direita para a esquerda, Aleph, Yud, Ain. Você pode vocalizar esse nome, A-I-O-A, ele tem uma gimátria, um peso energético de 81 e você pode encontrar esse nome codificado no Salmo 18, verso 44. Para você que está em estado de Nidá ou no período menstrual, que é a mesma coisa, quando fizer ou precisar fazer o uso da luz inerente a esse nome, ao invés de usá-lo diretamente da tabela, você pode fazer a meditação exatamente a partir desse Salmo 18, no verso 44. A primeira coisa que nos chama a atenção desse nome na posição 67 é exatamente a posição que ele ocupa dentro dessa tabela, e esse número 67 ele faz alusão, aponta para a dimensão de Biná na árvore da vida. Essa dimensão de Biná faz parte do mundo da criação. Exatamente aqui nesse mundo da criação, nessa dimensão de Biná, nós temos aquilo que nós chamamos de entendimento. Biná quer dizer entendimento, que também você vai encontrar codificado dentro da Torá, o Jardim do Éden, todos os seus significados e alegorias. O que quer dizer é que esse nome, apenas pela posição que ocupa dentro da tabela, já nos aponta exatamente para uma dimensão de entendimento. E por quê? Aqui nesse nome específico, quando ele aparece no Sefer Haziel Hamalar, que é justamente o livro do anjo do segredo, ele faz uma citação daquela passagem que Moisés, ao invés de falar a rocha, segundo o Eterno tinha lhe pedido, ele faz ali um ferimento na rocha para que a água seja expelida, seja jorrada e o povo de Israel faça uso dessa água. Obviamente, nós temos muitos códigos dentro da Torá e principalmente nessa passagem. Mas por que que esse nome aparece exatamente aí nessa passagem? Exatamente porque esse nome, por conter uma gimátria, como eu falei para vocês, 81, por estar nessa posição 67, fazendo alusão e apontamento para a dimensão de Biná, ele tem o poder de acoplar a nossa alma, o entendimento para criarmos nessa dimensão, desse ponto elevado, e se estamos elevados, nós temos uma melhor visão, e essa gimátria 81 faz exatamente alusão, ou contém dentro de si o antídoto para aquilo que é demonstrado aparentemente nessa passagem da Torá, que é justamente a raiva. Raiva em hebraico se diz af, que também é nariz,
E segundo os cabalistas, Af é apenas uma das 3 partes que é realmente composta, uma energia negativa que tem o poder de se acoplar às 3 partes, ou às 3 nuances, os 3 graus da nossa alma. Então, digamos que essa energia negativa, ela tem uma cabeça, uma semente, que é justamente Af, chamada de raiva, e que é plantada, digamos assim, na Neshama. Nós temos uma segunda parte dessa energia negativa, que é chamada de Reimá, que em português significa fúria, e uma terceira parte, que é justamente Mashit, que quer dizer destruidor, e que tem o poder de se acoplar, digamos assim, se manifestar através da Nefesh, que é justamente essa parte mais baixa, que nós temos mais consciência e que manifestamos aqui no mundo de Malhut e no mundo de Asiá. Por que esse nome é citado por esse anjo, que é considerado o anjo do segredo, exatamente nessa passagem? Porque ele tem um antídoto para destruir, digamos assim, essa energia negativa desde o nível da sua semente, que é justamente na Neshama. Então, esse nome, na posição 67, que aponta para a dimensão de Binah, além de nos dar entendimento para criarmos aqui nessa dimensão, por estarmos numa posição elevada e termos uma visão elevada daquilo que se apresenta diante de nós, ele também traz em si o poder de fazer com que essa entidade, essa energia negativa, seja desacoplada, seja retirada da nossa alma desde o nível da sua semente, fazendo com que isso não prospere e não se manifeste no mundo físico através de uma destruição. O anjo que transita aqui nessa dimensão, com o nome exatamente esse anjo, que é composto pelas letras Aleph e Yud Ain, acrescido das suas asas Aleph Lamed, você pode pronunciar, vocalizar Eiael. Ele tem uma guimátria 112, sempre lembrando, a guimátria, o peso energético dessa carruagem, é justamente feito pela soma das letras do nome mais as suas asas Aleph Lamed. Além do nome que ele carrega, em que mais esse anjo pode te ajudar? Ele pode te ajudar consolando você na adversidade. Esse consolo vai muito além de enxugar as suas lágrimas. Na verdade, é te dar entendimento para que você possa, através desse entendimento, verificar aquilo que está acontecendo diante dos seus olhos, em qualquer área da sua vida, porque essa semente, a raiva, ela é plantada justamente pela ignorância, ou seja, pelo fato de que muitas vezes não entendemos aquilo que está diante de nós. E aí, essa semente é plantada. Então, esse anjo, ele tem poder de consolo nesse sentido, porque ele te dá entendimento. E te dando entendimento, ele enxuga as suas lágrimas, digamos assim. Ou seja, evita que você esteja chorando diante das situações por desespero, exatamente por não ter entendimento. Ele faz isso. Ele acopla a tua alma, exatamente esse poder, essa luz de entender todas as situações que se apresentam à sua frente, te dando entendimento, sabedoria e as ferramentas necessárias para que você possa exatamente transformar a situação que está diante de você em algo que sirva para o teu tikkun e que realmente cumpra o objetivo pelo qual você está aqui nessa dimensão. Além disso, ele te dá sabedoria, ilumina o teu espírito e trazendo iluminação, clareza, você com certeza vai agir a partir desse ponto e não mais através da escuridão, que muitas vezes as pessoas tropeçam e acabam agindo de acordo com o calor da hora. Ele também te dá longevidade, vida longa e fecunda, ou seja, pelo fato de você reconhecer as circunstâncias, você não vai ficar enraivecido, essa semente não vai ser plantada na sua Neshama, porque você vai ter entendimento daquilo que está à sua frente, e o estresse, que é exatamente oxidativo para a sua vida física, para o seu corpo físico, isso é retirado. Então a sua vida, ela fica alongada e muito mais fecunda. Por quê? Porque você tem a possibilidade de criar e manifestar no mundo físico a partir de entendimento. Também protege você contra os erros e prejuízos, justamente por causa dessa posição desse nome 67, que te dirige, te aponta, te deixa nesse lugar, que é a fonte de todas as bênçãos, de toda a luz aqui para essa dimensão, que é justamente a dimensão de Binah. Os dias que você pode contar com esse anjo, com essa luz mais intensificada dentro do calendário gregoriano é 3 de janeiro, 20 a 24 de fevereiro, 15 de março, 28 de maio, 11 de agosto e 24 de outubro. Lembrando que as pessoas que descem por esse masal, por cada uma dessas datas, pode contar com a luz inerente a esse anjo o ano inteiro.
Então hoje eu compartilhei com você exatamente esse nome formado pelas letras Aleph e Yud Ain, nessa posição 67, que faz o apontamento para a dimensão de Binah. Isso confere a você criar nessa dimensão com entendimento, com clareza, retirando a possibilidade de ser acoplada à sua alma exatamente essa semente de raiva, fazendo com que você viva aqui nessa dimensão de forma destrutiva. Então esse nome na posição 67 tem o poder de te conferir a habilidade, o entendimento de transitar aqui nessa dimensão com clareza, desde a sua Neshama até a sua Nefesh, ou seja, aquilo que você manifesta fisicamente. Não só isso, não esqueça que esse nome é transitado aqui nessa dimensão exatamente com o anjo que carrega esse nome e que também confere a você clareza e entendimento, consolo e faz com que aqui nessa dimensão você possa viver de forma mais assertiva. Eu espero que vocês estejam fazendo uso de forma prática desses nomes. Desde já vocês estão convidados para no final dessa série nós partirmos, digamos assim, para um aprofundamento em cada uma dessas tríades através da meditação e o uso prático de cada um deles. Mas não esqueçam também, por mais que passemos tempo averiguando quais são as luzes inerentes a cada uma dessas tríades, esses são os chamados nomes de Deus. E cada um desses nomes guarda dentro de si o infinito, aquilo que, por mais que queiramos, é impossível que possamos abarcar exatamente toda a luz inerente a eles. Que o Eterno possa realmente dar sabedoria a cada um de nós, para que nos momentos específicos da nossa vida possamos fazer uso desses nomes e assim, como Moisés, através dessas tríades, pôde abrir o mar à sua frente, ou seja, modificar um evento que seria aos olhos humanos muito impossível, fazer com que aquilo fosse simplesmente um ato cotidiano.